Olá, eu sou Janine Almeida, consultora de imagem e de gestão pessoal, e estamos aqui para mais um programa Histórias de Vida que nos inspiram. Roda a vinheta aí, diretor. Esse programa, ele está já no seu terceiro episódio da série Habitue-se. Nós temos como a nossa história a Valéria Canelas. Temos como terapeuta a Regina Canedo e eu, a curiosa disso tudo. Então, nesse nosso terceiro episódio, que é o último dessa série, quem gostou, deixe seu comentário, se inscreva no canal, deixa o seu like, toca no sininho para receber sempre notícias frescas desse canal. Né? E hoje nosso programa está bem legal. É o último da série, nós vamos falar com assuntos que tocam demais dentro de cada um de nós. Eu vou passar para vocês aqui quais são esses assuntos. Olha só, vamos falar de começar a trilhar, fazer o que é bom, produção e tarefa, qual é a diferença, pessoas e notícias tóxicas, como dizer não de forma saudável, né, sem ser grosseiro, e quais são os motivadores que estão dentro de você, como que a gente faz esse clique, instalar esses motivadores. Não é mesmo, Valéria? Diz aí, se apresenta para a gente. Oi, eu sou a Valéria Canelas, eu sou consultora em organização e criei esse método Habitue-se para ajudar as pessoas a terem bons hábitos e aprenderem a saber como fazer esses bons hábitos permanecerem em suas vidas. Pois é, né, Valéria? Já se apresentando pela terceira vez nesse episódio, né? Acho que as pessoas já estão te conhecendo. Quem está acompanhando o canal já está conhecendo a gente direitinho. E quem não está chegando aqui pela primeira vez, também deixe seu comentário. Gente, mais uma coisa que eu gosto sempre de lembrar. Faltou alguma coisa? Passou batido? Quer saber? Quer perguntar? Faz comentário aqui, ou pode entrar na nossa rede social, Janine Almeida, Valéria Canelas, Regina Canedo, e tem o nosso diretor do outro lado da tela, o Danilo Inharra. Ele também está pronto para responder perguntas técnicas, tá? Sobre a gravação. Bom, vamos lá. E você, Regina, se apresenta aí para a gente. Olá, pessoal. Eu sou Regina Canedo, sou psicóloga, coach de carreira e vida e também palestrante. E estamos aqui para mais um episódio para trazer histórias, né, que nos impactam, como a da Valéria, e poder auxiliar e trazer novos insights, novas motivações, que esse é um dos temas hoje também, né, Janine? E poder contribuir com a vida de mais pessoas. Gente, esse programa vai dar o que falar, viu? E se vocês quiserem se aprofundar nos assuntos também, pode pedir mais. Quem sabe a gente repete, faz outro. Também pode sugerir temas para a gente, que é interessante, né? Então vamos lá, hein? Começando então a nossa cena 1. E o nosso primeiro assunto é começar a trilhar. Muitas pessoas, numa situação de desespero, ou até mesmo de inércia, ou de não saber por onde começar, param, estagnam. E aí, nesse momento que a gente está vivendo, de pandemia, eu atendo nas minhas mentorias, né, de gestão pessoal, eu atendo muitas pessoas que estão com muita vontade de mudança e muitas pessoas que não estão sabendo para onde ir, estão meio desesperadas, né? Esse momento é realmente muito difícil. Então, assim, teve gente que paralisou e teve gente que já se reinventou com força, tá? Valéria, dentro do método Habitue-se, existe alguma boa dica para isso, para começar a trilhar? Fazer o quê? Por onde começar? Olha, tem, na verdade, assim, tudo que a gente vai começar, acho que todo mundo já começou algum projeto alguma vez e que parou no meio, né? Isso, às vezes, o que acontece, na maioria das vezes, o que acontece é falta de interesse e falta da continuidade. Porque começar, a gente sempre consegue, desde que a gente planeje alguma coisa, tem algum objetivo. Esse desejo de fazer um novo projeto, ele tem que estar de acordo com o que a gente desejou. Sabido isso, o que a gente escolheu e tal, a gente tem que ter um plano de ação. A partir do nosso plano de ação é que as coisas vão acontecer.
E cada passo é um, né? A gente tem que tomar os passos, um de cada vez, e firmar cada um deles, porque a questão não é iniciar, não é começar a trilhar, é dar continuidade ao projeto. E aí é que está o nó, e aí é que está o aprendizado. A gente precisa manter a força, porque existem motivadores internos que vão levar a gente a continuar, mas também tem muitas coisas que podem te levar a desanimar. Então, a gente tem que manter a mente positiva e buscar sempre o estímulo do desejo da chegada. E aí você vai conseguindo, passo a passo, aos pouquinhos, você vai atingir e mantendo para você essa atitude para a sua vida. Se você mantiver essa atitude de manter o comportamento ao longo do projeto, você vai ser vitoriosa. A questão é essa, é conseguir manter a continuidade do comportamento até atingir a meta. Eu acredito assim, deu um passo, já saiu do lugar, né? Precisa dar o passo. Exatamente. E é legal quando você, num plano de ação, você tem várias etapas. Se você cumpriu cada uma etapa, você festeja isso, você fala, uau, fui bem, agora eu sou fera, agora eu consegui. É isso, assim, a gente tem que estar de acordo com o plano, porque tem muito essa sensação de que a gente começa a fazer ginástica, amanhã a gente quer estar com um corpo musculoso. Não vai acontecer, né? Então, a gente tem que entender que levantar peso é que vai fazer o músculo crescer. E isso depende de quê? De continuidade, né? Então, assim, a gente tem que trabalhar todo dia nesse sentido. É todo dia acordar e falar o que eu quero ser mesmo, lembrar dos seus objetivos para chegar lá. Acho que essa é a super dica, né? É a continuidade. Começar, todo mundo começa. Eu acho que assim, quando a gente fala de começar a trilhar, né, muitas vezes a gente acha que envolve algo mirabolante, né, algo muito difícil. Às vezes sim, algumas vezes sim. Mas se a gente pensar como a Valéria falou, um passo de cada vez, né, fica mais fácil a gente visualizar o final do que a gente querer pular daqui para lá de uma vez. E quando eu falo de coisas simples, né, às vezes a gente tem um projeto grande, que é profissional ou de vida pessoal. Meus projetos simples já começaram a funcionar. Eu quero mostrar para vocês, que eu aprendi com Valéria, do método Habitue-se. Olha só, gente, essa bolsinha anda dentro da minha bolsa. E essa bolsinha, sabe o que é aqui? Está escrito aqui, ó, controle de alimentação. E aqui eu vou anotando, ó, tudo que eu comi. Olha! Mas dentro da minha bolsinha também tem esse aqui, ó, controle de finanças. Também está aqui tudo que eu gastei. E aqui tem a caneta, porque se você não tiver a caneta, você não anota nada, né? E outra coisa. Olha, tem mais. Tem mais, Valéria. Então, tem mais? eu tô vendo. Olha, eu fui dar uma olhada, né, nas praias daqui do Rio de Janeiro, como elas estão lindas, de águas limpas, tartarugas, os bichinhos todos felizes, né? E eu acho isso assim incrível, que como o ser humano deixou aquele ambiente, o ambiente ficou maravilhoso. Eu quero contribuir com isso já vem um tempo, mas muitas vezes eu esqueço. Eu tenho, até vou fazer uma propaganda aqui de leve, eu tenho esse canudo aqui de aço inox, olha só, que eu comprei do Filipo, canudinhos do Filipo, que na verdade a lojinha dele chama Ecopipo. Uma gracinha, um menino de 8 anos que já empreende. E isso aqui também, olha só, o copo, né, de silicone. Super legal. E que eu também comprei no Ecopipo. E essas duas coisas, gente, elas vão dentro dessa bolsinha, dentro da minha bolsa. Então, quer dizer, são 3 hábitos aí, né? Um de anotar o que come, um de anotar o que gasta e o de ser sustentável. E da organização da bolsa, né? Organização da bolsa. Uma coisa de organização que você carregou também, né? E outra coisa que eu fiz também, fruto do Habitue-se, é a minha rotina diária. Também está me ajudando bastante. Fala, Valéria. Já sabe. Não, eu ia te falar sobre esse controle de alimentação. É muito legal quando você está fazendo uma dieta, né? Se você está querendo saber o que você comeu,
é legal porque você pode consultar o que você comeu, se você se sentiu mal por algum motivo, se uma comida, se um dia você não conseguiu emagrecer, ou o que você estiver fazendo, você vai lá e consulta esse seu caderninho, vê o que eu andei fazendo aqui. É muito legal no controle da alimentação você poder consultar o que aconteceu para você rastrear direitinho o que você está fazendo com a sua alimentação. Então, O da finança nem se fala, né? O da finança nem se fala. No nem se final, a fala. gente então, assim, tem começar a trilhar, resultados. né? A pessoa às vezes não começa a trilhar porque ela acha que tem que dar um passo gigante, às vezes pode ser uma coisa simples assim, como as minhas 2 bolsinhas, tá? Exatamente, é verdade. Mas, coisinhas pequenas vão criando impactos grandes lá na frente. pois é. E eu quero saber da Regina. Regina, começar a trilhar no momento de crise, será que é bom para isso? Se a pessoa não consegue sair do lugar, o que ela faz? Ou você acha que é melhor ela respeitar o momento dela? Como é que é isso para você? Cada caso é um caso, mas algumas pessoas vão de fato aprender a trilhar ou vão ter o start, né? Por conta da necessidade. Então, o momento de crise para algumas pessoas serão fundamentais para essa tomada de decisão, mudança de hábito e para passar a olhar um pouco para si. Porém, para algumas outras pessoas, isso vai ser muito difícil. E aí a gente precisa entender que não é só a dificuldade da pessoa ou é só o momento que a gente está vivendo, é um conjunto de fatores. Então, às vezes, essa pessoa tem uma estrutura de personalidade que, se ela puder avaliar, olhar para trás um pouquinho e perceber quais foram os momentos que ela fez ou ela fez mudança, ou ela ajustou alguma coisa e deu certo, um projeto que ela startou. Se aquele momento foi um momento de grande exigência, então, possivelmente, neste momento, vai ser fácil para ela tomar essa decisão de mudar. Para outras pessoas, não, porque é isso, né? Cada pessoa é de um jeito. Então, tem pessoas que nesse momento terão muita dificuldade. E aí a dica é: se tem dificuldade neste momento, tudo bem, se respeite sim, mas se você puder, mesmo que seja no planejamento, começa a organizar, como a gente falou, a viagem, um plano de ação de carreira mais à frente, o desenvolvimento de uma habilidade, ou trilhar trilhas, que é uma coisa que eu adoro também, né? Ir para o meio do mato, fazer trilhas, viajar. Isso é muito bom, fazer atividade física, qualquer coisa. É importante que a gente respeite o nosso movimento. Agora, claro que esse respeito, esse movimento, que pode ser mais lento ou mais ágil, mais rápido, ele também não deve ser nem muito por um lado, nem muito por outro. Nem vou esperar o tempo inteiro e nem vou sair correndo porque resolvi que eu vou mudar tudo na minha vida nesse momento. Porque um bom planejamento, a gente precisa pensar nas etapas, como a Janine falou, né, Janine? A gente precisa pensar nas etapas. Então, correr riscos faz parte, né, da gente poder pensar, se eles existirem lá na frente, como a gente vai contorná-los. Então, quem planejou consegue hoje, né, contar, a vida está um pouco mais, digamos assim, organizada, ou não saiu tudo do lugar neste momento. Mas, Regina, eu enquanto assim, gestora de pessoas, né, nos meus trabalhos de mentoria, eu já tive uma cliente assim, que eu vejo que a pessoa está pronta para colocar o pé na estrada, mas ela não coloca. E aí eu começo a pressionar a pessoa. Você acha que é correto isso? Porque eu vou contar um caso que aconteceu, tá? De uma cliente minha. Eu pressionei e ela brigou comigo. Ela falou: para de me pressionar, para de me pressionar. Aí eu só falei assim: tudo bem, mas eu quero que você saiba que você já está pronta. Fiquei quieta. No dia seguinte, ela me procurou e falou assim: obrigado por você ter me pressionado, eu vou começar. Então, sinceramente, eu não sabia naquele momento se eu estava certa ou errada de estar pressionando aquela pessoa. Então, assim, é certo a gente
ficar empurrando aquela pessoa ou a gente tem que deixar ela no momento dela? O que você acha? Quando a gente vai falar de um tratamento terapêutico, a gente não pressiona. A gente espera, a gente vê, a gente mostra, mas a gente respeita muito. Num processo de coach já é um pouco diferente, porque o processo de coach ele tem essa pegada da mentoria, da pessoa agir para ela poder sair do lugar. Afinal de contas, ela foi ali porque ela entende que o processo de coach, e essa faz parte do nosso trabalho, antes de começar um trabalho, dizer como ele é e o que a pessoa precisa fazer para ela ter os resultados. Então, já aconteceu comigo, no meio do caminho, a pessoa falou assim, olha, eu falei para ela, olha, eu vim muito preocupada porque, assim, nós estamos no meio do processo e você não tem cumprido o que a gente combinou que você teria que cumprir, que é você tomar as decisões do que precisa ser feito e fazer. Então, você toma uma decisão, ou você cancela o processo aqui, a gente para e tudo bem, né? Talvez não seja o momento, ou você quer se esforçar, quer ir um pouco, dar um pouco mais, vamos lá. E aí ela decidiu, ela ficou muito chateada, ela queria, ela agradeceu, porque ela não tinha percebido, ela falou assim, não, eu quero tentar. E ela tentou, mas ela tinha muita dificuldade. E aí, a pessoa não vai, a gente pode, e isso pode ser útil para alguém, quando a gente impressiona, quando a gente diz, ó, vai lá, só que nem sempre a pessoa consegue. E aí, esse start da pessoa conseguir, às vezes ela não vai conseguir agora, mas ela vai conseguir daqui a 6 meses. De repente ela não consegue né? hoje, ela consegue amanhã, né? Só que para algumas outras, quando a gente diz para ela, olha, você tem isso, isso e isso, você está pronta, ou você tem isso e isso, falta desenvolver isso e isso dá um gás para ela, porque às vezes ela não tem esse autoconhecimento ou essa visão de si mesmo. Então, algumas pessoas... E as pessoas, né, Regina, Valéria, enfim, a gente que trabalha com gente, né? Pessoas são diferentes, elas não são robôs, elas não são só um número, né? Elas têm suas emoções, são diferentes. E aí, quando eu não sou psicóloga, tá? E nem coach, eu trabalho com gestão de pessoas e imagem pessoal. E a gente trabalhando com gente, a gente começa a perceber como são as pessoas. Tem outras que já é diferente a realidade. Teve uma que falou assim para mim, eu não vou fazer isso. Falei, então tá bem, não precisa fazer. Aí, minuto seguinte, ela me respondeu, já fiz. Porque tem gente que quer ser bajulada, pressionada, e aí você tem que dar o corte nela e falar, não vou falar mais nada, depende de você agora, não depende mais de mim. Né? E você teve uma outra que falou assim, olha, eu vou fazer a mentoria, mas eu quero que você entenda que é tudo no meu tempo e que eu mudo tudo no meio do caminho. Falei, mas olha só, se você está indo do Rio a São Paulo, se você mudar o caminho no meio do caminho, você não vai chegar a São Paulo. Eu também quero que você entenda isso. Ela tá bom. Então, assim, a gente tem que saber como é que funcionam as pessoas, né? Exatamente. Esse conhecimento do profissional que trabalha com pessoas, ele precisa muito respeitar isso, né? Cada um é cada um. E às vezes pressionar, assim, para ver se vai funcionar. E se não funcionar, a gente, né? Precisa entender que talvez não seja aquele momento, talvez seja um momento à frente. Cada pessoa é uma pessoa e a gente tem que estar sensível a isso, porque quando a gente faz um trabalho de mentoria, de coach, de terapia, de autodesenvolvimento, até num curso, né? Cada pessoa vai absorver e utilizar aquilo de uma maneira. Alguns não vão utilizar. E aí, essa é a responsabilidade da pessoa. Esse é o momento dela e a escolha dela, né? E a gente precisa... pode orientar, pode dizer, né, de alguma maneira, um caminho, porém a escolha é pessoal mesmo, né? Mas assim, a ideia é ser clara, até assim, no meu trabalho, você está me pagando para fazer isso, eu não posso deixar você fazer o que você quer, senão o meu trabalho não tem resultado e você vai achar que eu sou uma charlatã. Né? Exatamente. Mas é por isso que precisa ficar muito claro, né, o trabalho que é feito da mentoria e do coach, e aí muita gente diz, não é todo mundo que tem perfil para ter uma mentoria e não é qualquer pessoa que tem o perfil para fazer um processo de coach com sucesso.
fazer um processo de coach, qualquer um pode fazer. Agora, o resultado, né, é outra coisa. Tá vendo, gente? Como falar de gente, o assunto rende, né? Bom, vamos passar para a nossa próxima pergunta aqui, nosso próximo tema. Nosso próximo tema é fazer o que é bom. Como assim? Gente, fazer o que é bom. As obrigações, elas tomam conta da gente de uma forma que a gente ouve muito e fala muito essa frase. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que trabalhar, eu tenho que lavar roupa, eu tenho que cozinhar, eu tenho que... É um tenho que tanto que cansa qualquer um, né? A ideia é assim, o que a gente menos tem ouvido é eu tenho que fazer o que é bom, eu tenho que fazer algo que eu goste e que me faça feliz. A gente quase não ouve isso. Então, Valéria, o que você acha disso? No seu método Habitue-se, é primeiro a obrigação e depois a diversão? Ou é primeiro a obrigação e também a diversão? Eu acho que também, né? Tudo tem seu lugar, desde que a gente determine que horas e como isso vai acontecer. Porque eu acho super importante, a gente não pode ficar só no tem que, né? Nas obrigações, assim dizer, e nem só no prazer, porque a vida não é assim de uma maneira geral. A gente só precisa se organizar naquelas 24 horas e ver como é que isso vai funcionar. E tudo faz parte dessa história, né? Como é que a gente bota esse fluxo para funcionar dentro da vida da gente, dentro do dia, né? Como é que a gente coloca isso? Agora, assim, nesse momento, eu acho que todo mundo, nesse momento de crise, né? Dessa quarentena, todo mundo passou a ter que fazer coisas que não faziam, né? Todo mundo tem que lavar, passar, cozinhar. Todo mundo assim, Dar o né? filho, né, em casa. Pois é, cuidar do filho, alimentar, lavar, Não dever. enfim, não é? Conviver com aquele povo todo, além de, eventualmente, ter um trabalho para desenvolver, ter que fazer um atendimento online. Você tem que fazer 1000 outras coisas, né? Enfim, agora, se você tiver um olhar mais positivo sobre essas coisas que você tem que e falar, bom, hoje eu vou fazer isso, eu vou realizar e olhar de uma maneira mais positiva para essas coisas que você precisa fazer, e passar a apreciar ter feito essas coisas, sabe? Porque eu acho que a gente tem que ter esse olhar. Não adianta você dizer assim, eu tenho que fazer. Isso leva a tua energia para o fundo do buraco. Né? Então, é melhor levantar esse astral e falar, opa, hoje eu vou fazer aquele trabalho assim. Né? Que hoje tem um prato diferente para cozinhar. Nossa, enfim, você coloca algum prazer nessa coisa que te parece, aí o tem que, né? Então, obrigação. Então, acho que isso dá uma melhorada aí no espírito da gente. Eu acho que a Regina pode falar bem sobre isso. E vamos perguntar a Regina, então. Regina, muita gente vive reclamando da vida e não olha para o lado bom da vida, das coisas boas que aconteceram, né? Então, assim, mau humor e baixo astral constante é uma doença? Tem como cuidar disso? Sim! Na realidade, a gente acaba, assim, tendo que ir muita coisa, mas eu também posso muitas coisas e eu também quero muitas coisas. E existem pessoas que esquecem que tem esse poder de escolha, de eu quero, eu preciso, né? Eu tenho que, eu preciso trabalhar. Eu gosto do meu trabalho, eu preciso me alimentar bem, eu preciso, neste momento, fazer isso, 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 porque não adianta eu me rebelar o tempo inteiro. Neste momento, só faz a gente gastar energia e não vai mudar o cenário, porque não está na nossa linha de ação neste momento. Então, assim, o mau humor, ele tem a ver com várias coisas, né? Quando a pessoa emocionalmente não está bem, ela pode ter mau humor. Ela se aborreceu, ela pode ter mau humor. Quando isso é uma constante, né? A gente pode pensar
que pode ter alguma área, né? Ou às vezes a pessoa também não dormiu muito bem. Tem gente que tem um mau humor matinal, né? E é assim, e daqui a Tem pouco vai gente, diluindo, vai passando. Oi? tem gente que quando não comeu muito bem fica Ah, mal-humorada. fica mal-humorado. Sim, sim, é Não é verdade. Eu uma tenho uma loucura. amiga que ela, Eu assim, também. se a gente chama para almoçar no trabalho e uma vai do banheiro, outra vai lavar a mão, outra vai passar o batom, outra não sei o que, ela fala, tchau, gente, estou indo embora porque eu comer. Ela tem um limite que ela não consegue, né, Será? mais. E a gente precisa respeitar e ver cada um. Quando a gente tem clareza disso, e isso é um momento na nossa vida, ok, e a gente precisa falar para o nosso amigo, olha, eu não dormi bem, e hoje eu não estou bem, e as pessoas vão aceitar, elas vão conviver. Quando a gente sai dando patada em todo mundo, porque está de mau humor, porque isso, porque aquilo, e constantemente, aí a gente precisa investigar, porque realmente pode ter alguma coisa fora do lugar. Emocionalmente falando, a pessoa pode estar muito ansiosa, pode estar deprimida, pode estar alguma outra coisa que pode ser um desses sintomas comum estar presente, por exemplo, na depressão. Eu acho É, que até assim, a gente mesmo tem a ver com o trabalho habituício da Valéria, que é uma questão de organização pessoal também. Tem gente que tem mau humor por acúmulo de tarefas, mas tem pessoas que fazem o acúmulo de tarefas acontecer. Por exemplo, se você marca uma reunião às 10h30, outra às 10h35, outra às 10h40, e você sabe que esse horário não vai ser cumprido, você começa a ficar nervosa, te dá um mau humor, um mal-estar, e foi você que criou aquilo para você, né? Então, acho que E a aí eu gente preciso ter clareza que isso está sendo ruim, e aí eu reorganizo, ou eu digo, olha, não vai dar, essa eu não vou poder participar. Você pode agendar, né? A gente conversa, né? Porque ficar brigando, dizendo, caramba, eu tenho reunião de meia hora, isso não vai mudar se eu não falar para a pessoa que marcou a reunião, gente, olha, esse horário para mim está difícil, pode ser tal hora, a gente sugere. Isso tem a ver com um dos temas que a gente vai falar já já, que é o saber dizer não também para é, determinadas coisas e pessoas. Fala, eu Valéria. diria que essa questão aí da reclamação e do mau humor tem muito a ver, sim, com autoconhecimento. A gente precisa se entender para poder se colocar nesses lugares. E a gente tem que lembrar que quanto mais reclamação, mais reclamação. É muito ruim reclamar, porque é vazio, você não resolve situação nenhuma. Você só está reclamando, né? E isso é a coisa de puxar a energia para baixo. A gente E precisa tá. entender por que a gente chegou nesse lugar, né? O que levou a gente até lá. E, gente, frear um pouco isso aí, ter autocrítica, porque não resolve. Eu tenho uma E amiga que diz que é muitas desaforo vezes. só. Oi, desculpa, Valéria, pode falar. Eu tenho uma amiga que diz que é desaforo só. E é mesmo, né? Esse excesso de reclamação é uma vontade de reclamar, de botar para fora uma coisa ruim É. e que não Mas resolve. muitas vezes está relacionado a um sentimento de raiva, que tem a ver com outras coisas que não foram dados limites, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, não vou entrar nisso. É, Então, vamos aqui para o nosso próximo tema, gente. É muito assunto, né? Não dá para a gente parar muito de assunto. repente. Mas vamos para o nosso próximo tema. Olha só, o nosso próximo tema é produção e tarefa. Qual a diferença entre isso? Esse assunto, eu acho que ele tem muito a ver com o que a gente estava falando, né? Eu vou contar um caso meu bem rápido sobre produção e tarefa. Há uns anos atrás, eu era apenas professora, hoje em dia sou professora ainda, mas eu era apenas professora, eu trabalhava em 5 escolas, eu não fazia mais nada. Eu só trabalhava, eu corria de uma escola para outra, de uma escola para outra, corrigi prova, enfim. E aí, nesse período, eu fui fazer uma terapia e a terapeuta falou para mim assim, Janine, o que você tem vontade de fazer? Eu não tenho tempo para fazer nada. Ela, se você não tem tempo para fazer nada, você tem que olhar para a sua vida, que na verdade a minha vida era uma vida de tarefas, só cumpria tarefas. Eu não me sentia produzindo algo útil, porque eu não tinha tempo para isso, nem para criar uma aula nova, não dava tempo, sabe? Era muita tarefa. E aí eu comecei
ela me perguntou assim, por que você trabalha em 5 escolas? Por que você não sai de uma delas? Eu falei, eu até quero sair, mas ninguém me manda embora. Ela falou, olha o que você está me dizendo. Você tem a chance de cuidar da sua vida, de tomar decisões na sua vida, você quer que alguém tome decisão para você, né? Então, Estou achando assim... muita graça disso. Ninguém me manda embora, é muito bom. Mas, assim, as tarefas nos ocupam, né? Mas nem sempre de forma produtiva, ou seja, é uma tarefa de ocupação, mas também existe a tarefa de produção. Valéria, qual a diferença entre as duas? Tarefa de ocupação e tarefa de produção. Cite algum exemplo de como os hábitos podem ser úteis nessa diferenciação aí. Olha, tarefa e tudo é tarefa, né? Você tem que fazer. Mas a tarefa, ela é essa coisa que você precisa fazer corriqueiramente. A gente dentro de casa, nesse momento, a gente tem um monte de tarefas, né? Agora, o que é produção aí dentro? Né? O que você está construindo? Né? O que é positivo para a sua vida de verdade? Claro que se alimentar é importante, claro que ter a casa limpa é importante, mas isso são tarefas. Você escolhe um determinado período do dia e usa esse horário para tarefas, e depois você senta e você vai produzir o seu trabalho, o seu conteúdo, o que você precisa fazer para te enriquecer até, né? Porque a gente trabalha por isso, né? A gente faz coisas que a gente gosta, que a gente vislumbra crescimento, alimenta o espírito da gente, né? Então é isso, a diferença tá aí. A tarefa é essa coisa que você precisa fazer, ponto. Não tem conteúdo, amanhã você vai ter que fazer de novo. E pagar a conta no banco, gasta tempo. E a gente tem um problema muito sério que a gente se enrola inteiro com milhões de tarefas o dia inteiro e põe pingado um monte ao longo do dia e você passa o dia inteiro se debatendo, se movimentando, a gente está muito ocupada, está de fato, né? E que está tendo muita produção e não está. A produção fica restrita ali àquele campo e àquela hora que você se propôs a trabalhar nos seus projetos pessoais. Sim, é isso. Vamos lá, então. Regina, quando a gente só faz a vida de cumprir tarefas, né, e não vê nenhuma evolução positiva nisso, é a hora de parar, olhar para dentro e repensar nossa vida e nossas atitudes. Toda pessoa que vive uma vida apenas para cumprir tarefas está sujeita a uma depressão? Olha, uma boa pergunta, né? Eu diria que se a gente não tem propósito, se aquilo não faz sentido, eu diria que a depressão, de fato, é uma possibilidade muito frequente. Porque precisa ter propósito, eu preciso ver sentido naquilo que eu faço. Porque é por isso, né? Eu como coach de carreira e comecei trabalhando em psicologia em empresa, a gente vê muito o sofrimento no ambiente do trabalho quando a pessoa faz tarefas que ela não gosta. Ela cumpre o horário, são boas pessoas, elas fazem até aquilo muito bem, mas não estão felizes. E aí, com o tempo, acaba que ela vai adoecendo e aquela alegria vai indo embora, e a depressão e a doença é uma delas. Então, quando a gente vê sentido, a gente costuma dizer que os nossos olhos brilham e a gente não vê o tempo passar, e realmente faz toda a diferença quando você pede alguém para fazer uma tarefa que ela tem que fazer, quando ela tem que fazer aquela coisa que ela ama fazer. Isso é muito diferente. Isso dá um outro gás, que é isso, alimenta o espírito, te motiva, te desafia. Você não come, eu brinco dizendo que é aquilo que a gente faz com o pé nas costas, né? Que é algo que é prazeroso e que vai embora, que flui naturalmente. Eu vejo assim, eu estou trabalhando em home office, mas eu estou trabalhando mesmo, né? Ontem eu fiquei o dia inteiro, da hora que eu acordei, até 7 horas da noite, trabalhando para os meus clientes de mentoria. E aí eu falei para o meu marido assim, falei, nossa,
hoje eu trabalhei muito, ele está reclamando, eu falei, não, estou agradecendo, eu amo o que eu faço, eu não estou reclamando, é muito bom. Gente, olha só, o nosso diretor que está ali, que fica nos controlando do outro lado da tela, ele disse que nosso tempo acabou. E eu disse para vocês que esse era o último episódio da série Habitue-se. Então, ele não vai ser, a gente vai fazer mais um episódio, porque a gente não quer passar de 30 minutos para que vocês tenham tempo, de fato, para nos ouvir, para participar com a gente desse assunto que eu acho que é tão importante para a vida de cada um, principalmente nesse momento. Então, a gente se despede agora e volta num quarto episódio para vocês da série Habitue-se, tá bom? Então, quem gostou, deixa o comentário, dá o seu joinha, clica no sininho e se inscreve no canal. Meninas, muito obrigada, Regina, Valéria e Danilo, que está aí do outro lado. E até o próximo episódio, o episódio 4 da série Habitue-se. Fique com a gente. E não se esqueçam, compartilhe, vamos contribuir com a vida de muitas outras pessoas. Exato. Obrigada, Janine. Obrigada, Valéria. Obrigada, Danilo.